Pai, shalom. Gente, estava aqui meditando na palavra do Senhor essa tarde e o Espírito Santo de Deus tem falado muito comigo sobre frustrações e eu resolvi vir aqui dividir com vocês uma palavra do coração de Deus sobre ficar frustrados. Quem é que não fica frustrado, né? E como nós lidamos com esse tipo de frustração na nossa vida. E é algo que tem queimado aqui no meu coração, hoje já pela manhã, e eu quero dividir com vocês. Então, desde já, uma boa tarde para cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração de cada um, da forma que é a necessidade do coração de cada um. Uma pergunta que eu quero falar para vocês é: quem é que nunca se frustrou com alguém? Mas existe aqueles que se frustram com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Existe aqueles que... Boa tarde, Kátia. Um beijo, querida, paz. Boa tarde. Shalom, Karina. Boa tarde. Então, a pergunta que eu queria dizer é: quem é que nunca se frustrou com Deus? Com Deus mesmo, realmente com a vontade de Deus. A gente fala tanto se frustrar com pessoas que nos decepcionam, mas e quando é Deus? Quando a gente se depara com algo que nós esperamos que Deus faça e Deus faz ao contrário daquilo que nós imaginamos ou daquilo que nós idealizamos que o Senhor fizesse. Então, essa tarde aqui, meditando na palavra do Senhor, quem puder abrir em Jonas 4... Todos conhecem a história de Jonas, da qual... Boa tarde, Edson, meu irmão querido, a paz do Senhor. E aqui o profeta Jonas, ele foi frustrado por algo que ele imaginava que seria como ele queria que fosse. Mas ele se sentiu frustrado com Deus. E todos conhecem a história de Jonas, que Deus pediu para que ele fosse para a cidade, que ele fosse pregar a palavra, e ele, teimoso, fugiu. E todos sabem que ele foi jogado ao mar, né? Veio uma grande tempestade, ele foi jogado ao mar. O peixe engoliu e ali ele começou um período de oração, até que Deus ordenasse que o peixe soltasse ele à beira da praia, para que ele cumprisse aquilo que era desejo do coração de Deus. Porém, a história vai dizer um pouquinho mais lá na frente que Jonas, né, aqui no capítulo 4 de Jonas, vai dizer que ele não gostou. Ele foi até a cidade e ali ele ficou por 40 dias pregando aquele povo que era um povo perdido, um povo da qual já tinha entristecido o coração de Deus e da qual já tinha uma sentença de Deus. Aquele povo diante dele tá pregando 40 dias, se converteram, se arrependeram. E a história vai dizer que Deus, ele vendo o coração daquele povo, ele também se arrepende da sentença e ele tem misericórdia daquele povo. E ali, por ter misericórdia, ele se arrepende, né? A palavra de Deus vai dizer no versículo 10, 3, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então, aquela cidade já tinha uma sentença de Deus, e Deus vendo o coração, Deus vendo a entrega diante de Jonas ali, o profeta pregando, falando da palavra de Deus, ele se arrependeu e ele não fez mal contra o povo daquela cidade. E ali para frente vai dizer que Jonas se frustrou contra isso. Ele se frustrou porque ele achava que aquele povo merecia, sim, castigo de Deus. E quantas vezes eu e você se frustra com algumas coisas e a gente acha que tem o direito de pedir a Deus que faça justiça, sem antes entender o coração. Porque muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos, mas não com a ótica do Senhor, não com os olhos de Deus. Jonas desejou a própria morte diante daquilo que aconteceu. Diante do fato de Deus ter perdoado aquele povo, Jonas, ele desejou morrer, ele já não queria mais ficar aqui.
Aqui no 4, ele diz: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que o Senhor disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo. Jonas conhecia o coração misericordioso de Deus. Jonas sabia da bondade do coração de Deus, por isso que ele preferiu fugir do que fazer o que Deus queria, porque ele sabia que no fundo Deus tinha um coração tão grande, tão misericordioso, que ele iria mudar de ideia se ele visse aquele povo se entregando e abrindo o coração. E assim aconteceu. E Jonas, frustrado, revoltado com a vida, porque Deus não tinha feito justiça como ele queria contra aquele povo, a história vai dizer que ele sobe no monte, monta um lugar para ele ficar, descansar, e ali naquele monte era para ele ver a cidade. Jonas, ele senta no monte para olhar a cidade do alto. Por quê? Porque ele esperava que Deus ia fazer justiça, que ia atacar fogo naquele povo. Quantas vezes nós vemos pessoas de Deus, pessoas que falam que são de Deus, subindo lá no alto, estão lá no alto, olhando, esperando que Deus faça justiça. Mas não justiça olhando para o coração daquele que se arrepende. Justiça querendo o quê? A destruição. Porque é fácil você falar que você está salva. É fácil você dizer para o seu irmão: não, tá tudo bem, eu tô salvo, mas o meu irmão, eu quero justiça, ele vai pagar. E é isso que acontece muitas vezes. Jonas subiu no alto daquele monte para olhar a justiça de Deus, não para contemplar o que Deus estava fazendo na vida daquele povo. Porque ele estava frustrado, triste, achando que Deus tinha que castigar aquele povo. E a história vai dizer que, diante daquele sol tão quente que ele estava, o Senhor plantou, né? O Senhor colocou ali, aqui na minha Bíblia, fala que é a boboeira. Disse que essa planta, ela subiu e ela cobriu Jonas, fazendo sombra para ele, e o coração dele se alegrou pelo cuidado de Deus com a vida dele. Porém, no dia seguinte, Deus mandou um verme e ele comeu toda essa planta. E novamente Jonas, ele vai olhar e ele vai orar para Deus, desejando a própria morte de novo. Porque ali ele não estava contente. Emocionalmente ele estava ferido, machucado. E quantas pessoas emocionalmente feridas e machucadas tentam machucar outras pessoas? Seja dentro do ministério, seja dentro da tua casa. Ali nós vemos o profeta Jonas com um coração entristecido ao ponto de desejar 2 vezes a morte por estar frustrado. Então, o que nós vemos diante dessa palavra? Que não importava o motivo, se era grande ou se era pequeno. Jonas desejava a morte. Jonas estava entristecido, frustrado, porque Deus não tinha feito conforme ele desejava, conforme ele queria. E quantas vezes eu e você, diante de uma frustração, diante daquilo que pedimos a Deus e Deus não tem feito, não tem realizado, nós também se vemos assim, com essa morte espiritual, com esse desânimo no espírito, com essa vontade de parar, muitas vezes parar o ministério, parar o chamado, parar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes a gente se vê assim desanimado ao ponto de falar: chega, não quero mais. Por quê? Porque Deus, o Senhor não faz conforme? Aqui, se você for ver Jonas, ele estava decepcionado emocionalmente e tudo para ele era motivo de morte, tudo para ele era motivo de parar, porque ele queria que Deus fizesse aquilo que para ele era certo, mas para Deus não era certo. E ele não conseguia enxergar salvação na vida daquelas pessoas. Bastava para ele estar salvo, mas não aquelas pessoas. Basta você estar salvo, mas não os seus entes queridos, as pessoas que você ama, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor. E Deus falando muito no meu coração sobre superar essas frustrações que a gente vive no dia a dia. E eu estava me lembrando de um período que eu passei por uma frustração que quase fez eu ficar como Jonas e desejar a morte. Quase fez eu parar e desistir quando eu perdi o meu pai. Eu lembro que eu estava fazendo campanhas na igreja.
Eu lembro que eu estava num período de busca, de oração, de jejum pela vida do meu pai. Eu lembro que eu estava buscando tanto que eu orava de dia, de noite, eu chorava e eu falava: Deus, eu quero ver a vida do meu pai transformada, eu quero ver ele um homem de Deus. Tanto que eu orava que ele entregou a vida novamente para Jesus. Tanto que eu orei que eu vi ele descer nas águas aquele dia, se batizando. Porém, nos outros dias eu via ele tão ruim, perdido no mundo, nos vícios, na sujeira, no engano. E eu ali orando, buscando todos os dias por Deus e acreditando que o Senhor iria transformar, que iria mudar, que eu ia ver ele um grande pregador da palavra de Deus. E de repente, num certo domingo, ele veio na minha casa e era domingo de Santa Ceia. E eu falei para ele: pai, o senhor não foi tomar ceia hoje, o senhor já se batizou. É importante, pai. Peça perdão a Deus, ele vai te perdoar. Volta aos caminhos do Senhor. Mal eu sabia que seriam minhas últimas palavras para ele aquele dia. Se eu soubesse, eu tinha amarrado ele aqui dentro de casa. Mas mal eu sabia que iria passar 2 horas e eu nunca mais na minha vida eu ia ter o meu pai novamente. E esse dia o Espírito Santo fez eu pregar para ele. Coisa de minutos. Eu falei para ele do amor do Senhor pela vida dele, o quanto ele era importante para Deus e o quanto ele tinha que mudar os caminhos dele, porque não havia mais tempo. Mesmo eu sem saber que seria as últimas palavras que eu diria para o meu pai. E eu lembro que ao ir embora ele disse: filha, eu volto. E eu gravei isso no meu coração. E se passando 2, 3 horas, eu tive a notícia de que meu pai tinha sido assassinado na praça da cidade da qual eu moro. Ali eu me senti tão frustrada. Ali eu me senti tão machucada. Tão difícil esse momento foi para mim. Só Deus sabe como eu fiquei diante dessa situação. Talvez fiquei como Jonas, perdida, desejando a morte, porque sabia que não tinha mais o que fazer. E ali Deus foi tratando, Deus foi falando, e muitas vezes eu acusei a Deus. O Senhor é culpado porque eu estava pedindo, eu estava orando, eu me senti frustrada, machucada. Eu falei: Deus, eu estava orando, eu estava buscando, eu estava jejuando pela vida dele. Como o Senhor deixa isso acontecer? Como o Senhor mudou o plano no meio do caminho? Sendo que eu estava buscando por esse ente querido. E ali o Espírito Santo de Deus veio tratando, veio falando e veio tratando o meu coração, todo esse sentimento de amargura, todo esse sentimento de frustração que estava sobre a minha vida. Ele veio tratando e ele veio falando e ele veio me mostrando que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ainda que não aconteça aquilo que eu e você queira que aconteça, ainda que não saia do jeito que eu e você peça para Deus para sair, ele continua sendo Deus, ele continua habitando, ele continua fazendo o melhor. Eu não sei o que seria o dia após aquele dia, aquele domingo. Eu não sei o que seria no dia após. Eu não sei o que aconteceria. O que meu pai seria capaz de fazer sendo manipulado por Satanás. Porque ele estava perdido no vício. Eu não sei qual seria o plano de Deus se passasse daquele dia. E ali eu tenho certeza que ao sair de casa, depois que eu tive a oportunidade de falar de Deus para ele, eu tenho certeza que o coração dele saiu daqui queimando e dizendo: Senhor, eu sei que eu estou errado. Eu tenho certeza que ele teve alguns segundos ali com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já estava trabalhando nele aqui. O Espírito Santo, ele sabia que era o último dia dele, então usou a minha boca para falar com ele sobre arrependimento. Ele saiu daqui com certeza, pensando naquilo que eu tinha falado para ele. E quem sabe nesse caminho que ele percorreu, ele não tenha realmente falado: Senhor, eu me arrependo por tudo de errado que eu estou fazendo. E eu creio que ali foi selada a salvação dele. Eu creio que ali o Espírito Santo disse: ok, é isso que eu queria, o arrependimento.
Então, queridos, o que eu queria dizer para você essa tarde é que não importa a tua frustração. Não importa se não saiu do jeito que você esperava. A Bíblia está aqui para falar sobre várias frustrações, sobre os profetas de Deus que foram frustrados porque não aconteceu aquilo que eles esperavam, que eles queriam. E assim também é na minha vida e na sua vida. Muitas vezes a gente vai esperar algo de Deus e não vai acontecer como nós desejamos. Mas isso não é motivo para que eu e você pare com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu tô aqui hoje para incentivar você a continuar caminhando. Incentivar você a fazer aquilo que queima dentro do teu coração, não importa a frustração. O que é difícil para mim talvez não seja para você, e o que é difícil para você talvez não seja para mim. Só quem passa por frustrações, por perda, decepção, sabe o que é sentir isso com Deus. Mas o que nós não podemos fazer é parar no meio do caminho. Nós precisamos continuar as nossas vidas. Ainda que você não enxergue dentro da tua casa, dentro do teu lar uma solução. Não deixe que essa frustração te pare, te paralise. Ainda que você tenha sonhos para serem realizados, e eu creio nessa tarde, em nome de Jesus, que eles vão ser concretizados sobre a tua vida, cada um dos seus sonhos. Eu creio. Não pare de acreditar que o Senhor está fazendo e vai fazer. Confia. Confia, porque eu escolhi confiar. Eu tinha duas opções. Ou eu caía numa depressão, numa tristeza profunda por não entender a vontade de Deus, ou eu confiava na vontade de Deus e entendia que Ele fez o melhor e o necessário naquele momento. Então, diante de uma frustração tão grande, eu escolhi adorar o Senhor. Eu escolhi acreditar que um dia eu vou encontrar com meu Pai novamente. Aquela promessa que Ele me fez, que eu volto, tá aqui, queimando todos os dias no meu coração. E o Senhor sabe e conhece o meu coração. Um dia eu vou encontrar com Ele. Um dia eu vou estar com Ele novamente. E um dia eu vou falar para Ele que eu decidi continuar por amor ao meu Senhor e por amor a Ele. E eu quero motivar você essa tarde a continuar, a não desistir. Continua fazendo aquilo que te traz paz, alegria ao teu coração. Mesmo que seja algo que você fala, não, mas deu tudo errado, não importa. Deu errado porque você está olhando com os seus olhos. Mas se você começar a olhar com os olhos do Senhor, da ótica dele, daquilo que ele pode fazer, você vai ver que tudo foi necessário acontecer. Mas que o plano de Deus, ele é perfeito para a sua vida. Então continue buscando no Senhor. Continue fazendo aquilo que queima dentro do seu coração. E todas as coisas vão cooperar para você. Que o Espírito Santo de Deus fale mais essa tarde no coração de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue testificando dentro do meu coração. E que Ele continue nos ajudando a superar cada frustração que aparece sobre as nossas vidas. Assim como apareceu sobre a vida de grandes homens de Deus na Bíblia, nós também estamos sujeitos a passar por algumas frustrações sobre as nossas vidas. Mas o que muda o nosso caminho é como nós resolvemos confiar no Senhor e continuar. Eu vou dizer algo para o coração de vocês. Para mim é muito difícil vir aqui e estar abrindo o coração e falando algo que é muito importante para mim, que é a vida do meu pai. Mas por amor ao Senhor, eu falo com o coração aberto e desejando a todos vocês que o Espírito Santo de Deus essa tarde visite cada coração, que Ele venha sarar cada frustração, que Ele venha dar direção na vida de cada um de vocês, que Ele venha trazer o entendimento de tantos porquê, que Ele venha trazer paz, amor, e que Ele venha testificar sobre a tua vida, que existem coisas que acontecem que não temos a resposta de imediato, porém lá na frente viveremos tantas bênçãos sem medidas, que nós vamos começar a entender que foi necessário essa pausa de Deus sobre as nossas vidas. Foi necessário.
Que a graça, que a bondade de Deus, que a força e o amor do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Não importa o horário que você vai assistir essa breve conversa, mas que nesse momento que você estiver assistindo, você seja alcançado pela mão do Senhor e pela presença do Espírito Santo dentro da tua vida. Não deixe nenhuma frustração parar aquilo que é promessa de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ficam todos na paz. Um beijo e até a próxima semana. Amém.